Abra sua Bíblia, queridos irmãos, na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 1, verso de número 15. Nesta manhã de ceia, onde nós estamos celebrando a ceia do Senhor, onde vamos trazer à nossa memória o sacrifício vicário de Jesus Cristo, eu gostaria de compartilhar com vocês, baseado nesse texto, nesse único versículo, o tema: salvação para o pior dos pecadores. Repito, salvação para o pior dos pecadores. 1 Timóteo 1,15 diz assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Queridos, muitos teólogos afirmam que esse versículo contém um resumo completo do Evangelho. Martinho Lutero, comentando esse versículo, disse que aqui está o Evangelho em um único versículo. A essência de toda a Bíblia se encontra aqui, somente nesse versículo. Eu gostaria de olhar apenas para esse verso, irmãos, e entendermos, então, esse resumo do Evangelho. E Paulo começa dizendo: esta é uma palavra fiel, ou em outras traduções, uma afirmação fiel. Essa afirmação, esta palavra fiel, é um breve resumo do Evangelho. E o conteúdo do resumo desse Evangelho é verdadeiro, é confiável, sem a menor dúvida ou hesitação. E essa afirmação, ela já era dita pelos cristãos antes de Paulo escrevê-la. Já era uma palavra que era conhecida pelos crentes primitivos, pela igreja primitiva. Era um dito que era popularmente conhecido. Os crentes usavam essa afirmação de que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. E os crentes se agarravam a essa pequena confissão em meio aos seus temores, em meio às suas fraquezas, em meio às suas lutas, em meio às perseguições, em meio à sua esperança. Os crentes citavam esta afirmação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. E quando Paulo registra, inspirado pelo Espírito Santo, essa afirmação, esse pequeno credo, essa pequena confissão, já haviam se passado mais de 3 décadas de que Jesus havia morrido. E essa convicção, essa convicção continuava inabalável e digna de toda aceitação, ou de plena aceitação. Ou seja, nós devemos receber essa afirmação de que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Nós devemos recebê-la de modo pessoal, de todo o nosso coração. E ela deve ser recebida por absolutamente todos. Então essa afirmação, que é fiel, que é confiável, que é digna, ela se converteu num epigrama resplandecente, uma confissão concisa e que está até hoje na boca de todos os verdadeiros crentes. Esse é um testemunho de todos os crentes que tiveram a experiência verdadeira da conversão. Todos nós já testemunhamos que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. E todo crente maduro na fé, ele se considera como o principal dos pecadores, assim como Paulo. Então agora nós vamos ouvir, nós vamos entender esse resumo do Evangelho, essa palavra que é fiel, que deve ser recebida por todos, de todo o nosso coração,
que é totalmente confiável, que é totalmente verdadeira, ela deve ser abraçada, veja, e digna de toda aceitação. Nós devemos aceitar, nós devemos abraçar essa confissão, esse resumo do Evangelho, e abraçá-la com toda a nossa alma. E Paulo vai nos dar um motivo pelo qual ela deve ser aceita por todos. E ele diz que Cristo Jesus, Paulo afirma que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Paulo fala da missão, do propósito pelo qual Cristo veio a esse mundo. O propósito pelo qual Jesus veio a esse mundo é para salvar pecadores. Esse era o objetivo de Cristo vir ao mundo. Não tem outro objetivo. O objetivo de Jesus ao vir ao mundo não é nos trazer uma educação melhor, não é nos tornar mais felizes, não é nos fazer homens e mulheres prósperos, ricos, não. Não é nos ensinar um código de ética moral, apesar de ter feito, não. Mas o propósito principal da vinda de Jesus é salvar pecadores. E quando Paulo faz essa afirmação, ele, além de nos revelar o propósito, o objetivo pelo qual Jesus veio a esse mundo, ele também nos afirma de modo claro que todos são pecadores, que todos os seres humanos estão com esse título, com essa condição, pecadores, e que todos necessitam de um Salvador. Então nós devemos acolher essa afirmação, porque ela é uma doutrina que mostra, que nos ensina como pecadores podem ser salvos. E por isso então ela é digna de toda aceitação por todos os homens, de todas as épocas, pois todos nós somos pecadores. Todos nós estamos encerrados nessa mesma condição, a nossa situação é igual. Independente das nossas diferenças sociais, econômicas, raciais, todos nós somos pecadores diante de Deus. O Evangelho é digno de inteira aceitação, porque ele é endereçado a todos, oferecendo esse presente da salvação a todos. O Evangelho é oferecido a todos, sem exceção. Não é apenas para os judeus, mas pecadores de todos os povos, todas as tribos, línguas e nações. O Evangelho é digno de ser aceito por todos, porque ele é oferecido a todos. E essa é a mensagem mais importante que a humanidade já ouviu. E Jesus veio a esse mundo, um mundo de escuridão, de trevas, marcado pela incredulidade, pela maldade dos homens. Foi a esse mundo caído que Jesus veio para salvar pecadores. E o que Paulo está aqui afirmando, e o que a igreja já vinha afirmando décadas e mais décadas, era apenas uma afirmação do que o próprio Jesus já havia dito. Lá em Lucas 19:10, Jesus disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele só muda o termo para pecadores. Jesus diz que ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E Paulo diz que ele veio para salvar pecadores. Quem é o pecador? É alguém que está perdido. Mas essa afirmação é digno de ser aceito por todos, porque ela também enfatiza a pessoa e a obra de Cristo. Quando Paulo fala sobre Cristo Jesus, ele está afirmando aqui, irmãos, tanto a sua divindade quanto a sua humanidade. Esse texto, que é conhecido pelo resumo do Evangelho, ele nos mostra doutrinas gloriosas, e a primeira delas é a encarnação do Filho de Deus. O texto afirma que Jesus veio ao mundo, e isso, irmãos, nos aponta para a sua pré-existência.
Jesus já existia muito antes de descer do céu para vir esse mundo. Belém, o local onde ele nasceu, não foi o começo da sua existência. Muito antes da sua encarnação, ele já era. Ele já existia na glória eterna com o Pai. Eu e você, todos nós humanos, nós começamos a nossa existência, a nossa história aqui, mas ele existia desde o princípio, na glória com o Pai. No tempo determinado, então, ele veio ao mundo, mas ele é o Criador do mundo. O Criador, como já cantamos aqui nessa manhã, desceu e veio a esse mundo. E tudo isso por amor a nós. Por amor a nós, ele desceu do céu, veio a esse mundo, se fez como um de nós, se encarnou, vestiu pele humana, carne humana, pisou o nosso chão, respirou o nosso ar, se alimentou da nossa comida, bebeu da nossa água, sofreu as mesmas dificuldades e tentações que nós sofremos. E ele veio, e esse texto aqui nos mostra claramente que Jesus veio voluntariamente. Irmãos, João 3,16, o versículo mais conhecido do mundo, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Mas aqui fica evidente, fica claro, que esse fato de Deus enviar o seu Filho, não foi um envio em que o Filho talvez estava resistente, pensativo, não querendo vir, não. Esse texto de 1 Timóteo 2,15, juntamente com outros textos, nos mostram claramente que ele quis vir. Jesus veio ao mundo voluntariamente, veio por sua própria vontade. O Senhor da glória, o Senhor que é santo, puro, que a palavra de Deus nos mostra que diante da sua presença, os homens mais piedosos e consagrados caem como mortos diante dele. Ele quis vir a esse mundo de pecadores, no qual aqui reina a maldição do pecado. E a razão, o propósito, o motivo pelo qual ele quis vir a esse mundo foi para salvar pecadores. Ele é divino. Jesus que veio a esse mundo, ele é eterno. Ele sempre existiu e ele veio a esse mundo. Mas veja que ele veio ao mundo para salvar pecadores, e quando nós lemos essa pequena expressão, salvar pecadores, revela-nos a missão de Jesus. Como eu já disse, revela-nos a sua obra. Ele esteve aqui por 33 anos e meio. E nos últimos 3 anos, a qual ele saiu para o seu ministério, ele andou fazendo bem, ele ensinou, ele pregou, ele fez milagres, ele deu pão ao faminto. Tudo isso buscando os pecadores. Mas a pergunta que nós devemos fazer é: mas como ele de fato salva pecadores? Ele salva pecadores através dos seus milagres, dos seus ensinos? Não. Os ensinamentos de Jesus são extremamente importantes e fundamentais, gloriosos para a nossa vida. É através da palavra que o Espírito Santo nos salva, é através da palavra que ele nos revela, mas Cristo nos salvou pela sua morte, pelo seu sangue que foi derramado em nosso favor e em nosso lugar. Ele pagou por nossa salvação, oferecendo-se a si mesmo como oferta pelos nossos pecados. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e Cristo, por ser perfeito, Cristo, por nunca ter pecado, a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas nunca pecou. Por Cristo nunca ter pecado, ele jamais morreria. Porque a morte é uma recompensa, é um salário para pecadores. Mas Cristo não é um pecador. Mas quando ele vai para a cruz do Calvário, ali ele vai para levar sobre si o que o profeta Isaías disse: os pecados do seu povo. Ali ele leva sobre si as nossas iniquidades. Então na cruz, Jesus, ele se entrega por nós.
ninguém, absolutamente ninguém, teria poder para tirar a vida de Cristo. Ele morreu voluntariamente, ele se entregou para a morte, ele quis morrer em nosso lugar, ele morreu como nosso substituto. Pecadores como eu, pecadores como cada um de vocês, merecem a morte. O salário do pecado é a morte. Mas quando ele, naquela cruz, leva sobre si os meus pecados, os seus pecados, então ele torna-se o nosso substituto. E o que os nossos pecados mereciam? Mereciam uma justa condenação, mereciam um inferno. E o que aconteceu naquela cruz? Quando Cristo levou sobre si os nossos pecados, ele experimentou a ira de Deus, a condenação que os nossos pecados mereciam. Naquela cruz, o inferno foi até o Calvário, a sua alma sentiu o peso do inferno, as intensas dores do inferno. O Calvário foi o local onde toda a ira de Deus foi derramada contra Cristo. Essa ira justa, que deveria ser direcionada a mim, que deveria ser direcionada a cada um de vocês, foi direcionada para Cristo naquela cruz do Calvário. Então, através dessa morte vicária, dessa morte que nos substituiu, fomos reconciliados com Deus, recebemos o perdão dos nossos pecados e hoje temos paz com Deus. Cumpriu-se o que o profeta Isaías profetizou no capítulo 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Hoje você tem paz com Deus, hoje estamos reconciliados com Deus. Hoje temos certeza da salvação. Hoje temos certeza que sobre nós não virá a ira de Deus. Mas um dia Cristo levou sobre si esse castigo que os nossos pecados mereciam. Ele levou sobre si os nossos pecados. Mas eu quero destacar algumas coisas aqui ainda. Eu acabei de dizer como que Cristo salva pecadores. Eu estou afirmando que essa é a missão do Cordeiro de Deus, salvar pecadores. Mas veja que Cristo não veio ao mundo para ajudar pecadores a salvar-se a si mesmos. Muito menos Cristo veio a esse mundo para incentivar a humanidade a salvarem a si mesmos. Muito menos ainda Cristo veio dar-nos capacidade de salvar-nos a nós mesmos. Não, Cristo veio para efetivamente salvar. Por favor, eu quero que você abra bem os seus ouvidos. Cristo não veio a esse mundo para nos salvar parcialmente, do tipo, é o que a maioria dos cristãos e as pessoas pensam, do tipo, Cristo morreu, fez a parte dele e agora ele olha para nós e diz assim: eu fiz a minha parte, faça você a sua. Não, não. O texto diz que ele veio salvar. Salvar pecadores. Salvar efetivamente. Ele não veio ao mundo para possibilitar salvação, mas ele veio para efetivamente salvar pecadores. Ele não veio ao mundo para nos ajudar num processo de autossalvação. Não, ele não veio para nos salvar em parte, para que façamos o resto. Não, ele veio pessoalmente, para ser o Salvador e para salvar o seu povo dos seus pecados. Isso foi anunciado lá no dia que o anjo foi visitar José, noivo de Maria. Maria que tornou-se a mãe de Cristo. Ela, noiva de José, se encontrou grávida. Vocês já sabem, grávidas
pelo poder do Espírito Santo. O que foi gerado no ventre de Maria foi fruto do poder do Altíssimo. E no seu ventre estava o Salvador. E José, então, quando descobre que a sua noiva está grávida, ele então deseja abandoná-la, porque era uma traição. Então um anjo visita José em sonhos e diz para José: não, o que está nela foi fruto do Espírito Santo. E o que está nela não é um fruto de um adultério, de uma traição, longe disso. O que está nela, o que está dentro dela é um menino. Esse menino vai nascer, lá em Mateus 1:21 diz assim: e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Desde o ventre de Maria, o Filho de Deus veio, e já foi anunciado que ele veio para salvar. Salvar a todos? Não, mas salvar o seu povo dos seus pecados. A salvação é oferecida a todos, todos os povos, todas as línguas, todas as tribos, todas as nações, mas ele veio salvar o seu povo dos seus pecados. Quem são aqueles que fazem parte do seu povo? Aqueles que creem no Filho de Deus, aqueles que olham para o Cordeiro, aqueles que olham para Jesus, creem, se arrependem dos seus pecados e o aceitam, e o abraçam, e o tomam como Senhor e Salvador de suas vidas. Esses fazem parte do povo, que são os eleitos do Senhor. Do começo ao fim, irmãos, a salvação é totalmente pela graça. É um dom de Deus através de Jesus Cristo. Jesus não veio a esse mundo propor um caminho de salvação, aonde os pecadores poderiam ser salvos pelas suas obras, pelos seus méritos. Não. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 é claro em afirmar que a salvação é um dom de Deus. Efésios 2, verso 8 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não é de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Jesus Cristo veio para salvar. E eu quero que você pense comigo muito sério sobre isso, porque há muitos cristãos que ainda têm um pé sobre a rocha e o outro pé sobre a areia, porque muitos pregadores, muitas igrejas, e elas são as maiorias, faz com que o povo se sinta inseguro. A gente afirma que Jesus salva, mas muitos pregadores vão dizer: você não pode afirmar que é salvo. Você não pode ter essa segurança da salvação, porque, olha, isso é perigoso. A salvação depende de você viver um dia perfeito e morrer num dia perfeito. A salvação depende de você estar num dia de muita santidade. O dia em que você não pecou, aí se você morrer nesse dia de perfeição, então você é salvo. Veja, nós afirmamos que Cristo salva. Nós afirmamos que se nós colocarmos a nossa fé em Cristo, a gente é salvo. Mas a gente ainda tem essa religião da meritocracia, que depende de nós. Não, Cristo morreu por mim, eu creio no sacrifício de Jesus no meu lugar, mas depende de mim, depende da minha perfeição, depende se eu estiver vivendo uma vida 100% pura. Então a gente confunde santidade como causa da salvação e não fruto da salvação. A gente confunde boas obras como causa de salvação e não como evidência, como fruto da salvação. A Bíblia é categórica em afirmar que o crente deve ser santo. A Bíblia é categórica ao afirmar que o crente deve ter boas obras, mas a Bíblia é ainda mais categórica de que a salvação não é por nossa própria santidade nem pelas nossas obras. A salvação é porque Cristo veio ao mundo para salvar pecadores e pagou o preço da nossa salvação. E a evidência de quem é salvo é viver uma vida santa. Nós passamos agora há poucos dias um período carnavalesco. E ali você vê claramente quem é salvo e quem não é. Santidade, pureza, estilos de vida completamente diferente do ímpio.
O ímpio está nas trevas, no prazer do pecado e do mundo. O cristão que foi salvo, o verdadeiro crente, tem o seu deleite, o seu prazer em Deus. Mas a causa dele ser salvo não é porque ele está abrindo mão do pecado. A causa dele ter sido salvo é porque a graça de Deus o alcançou. E essa graça que o alcançou transforma todo o seu ser. Ele veio para salvar pecadores. Quantos pregadores de internet estão gritando aos ouvidos do povo: você precisa pagar o preço para ser salvo? Não. Quando o nosso Cristo veio do céu e veio a esse mundo e viveu uma vida perfeita, naquela cruz, depois de ter tomado sozinho o cálice da ira de Deus, ele gritou, ele exclamou para que todos pudessem ouvir: Tetelestai, está pago, está pago. Toda a dívida do meu povo, todos os pecados que o meu povo deviam, tudo que era contrário ao meu povo, está pago, e foi pago pelo precioso sangue de Jesus Cristo. É por isso que Pedro diz: vocês não foram comprados nem por prata e nem por ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Nós somos salvos pelo poder de Jesus Cristo. Já fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos do poder e da presença do pecado. Então veja, Jesus não nos salvou parcialmente. Meus irmãos, Satanás, os demônios, nenhum homem, nenhuma mulher com sua incredulidade pode frustrar os planos de Deus. Ele veio para salvar e efetivamente salvou. Senão a vinda de Jesus seria um fracasso. Você consegue acreditar ou imaginar que a vinda de Jesus pode ser um fracasso? Porque ele veio, mas se ninguém quiser, então ninguém vai ser salvo. Não, ele afirmou: eu vim para salvar, e eu vou salvar. Porque Ele é o Todo-Poderoso, a sua graça é irresistível, o seu poder é sobrenatural. Paulo é a maior prova disso, ele vai falar isso agora. Ele é o maior exemplo de que quando Cristo vem para salvar um pecador, ele pode ser um homem mais duro, ele pode ser um homem mais religioso, os seus olhos podem estar tampados para a verdade, mas quando Cristo vem para salvar um pecador, toda a dureza cai por terra, todo o mal cai por terra, todo o mal vai jogar por terra, e Cristo salva o pecador que ele assim deseja. Ninguém pode impedir Cristo de salvar. Tudo que o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo planejaram na eternidade se cumprirá. Todos pelos quais Cristo morreu virão a Ele. Nenhuma de suas ovelhas, pelos quais o bom pastor derramou seu sangue, se perderá. Ele veio para salvar e vai salvar. Vai salvar. Você está entendendo isso? Você está entendendo que Cristo poderoso você serve? Você está entendendo o poder desse evangelho? João 10, verso 11 diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele não dá a vida pelos bodes, pelas ovelhas. Verso 28 do mesmo capítulo. E olha o que ele diz: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. E o finalzinho, meus irmãos, nos deixa seguros, garantidos. Ele diz: e ninguém, absolutamente ninguém, as arrebatará das minhas mãos. Ninguém vai nos tirar das mãos de Jesus. Ninguém, nem o diabo. É por isso que Paulo chega em Romanos 8, verso 35 a seguir: quem vai nos separar do amor de Cristo? A altura, a profundidade, os anjos? Não, a morte, ninguém, porque estamos nas mãos desse bom pastor que veio nos salvar. E agora Paulo, para provar que de fato Jesus salva, e salva de forma eficaz, e que nada e nem ninguém pode impedi-lo de salvar, nada e nem ninguém pode impedi-lo de salvar. Paulo vai dizer:
Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. É como se Paulo está dizendo assim, ele veio ao mundo para salvar pecadores. E entre os pecadores, eu sou o principal. Paulo olha para o seu passado e se lembra de quem ele foi. Paulo se lembra da dureza do seu coração, do ódio que ele tinha contra Jesus e contra a igreja. E em 1 Timóteo 1, verso 13, ele já havia falado, ele já havia comentado um pouco do que ele era e fez. Ele diz assim, olha aí o verso 13. A mim que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz na ignorância e na incredulidade. O que é blasfemo? Em poucas palavras, o tempo já está avançado. Ele falava mal de Jesus e falava mal dos crentes. Ele era perseguidor, ele prendia os crentes. Paulo açoitou crentes. Paulo pegava crente e os forçava a blasfemar o nome de Jesus. Paulo deu voto, consentiu na morte de crentes. Paulo, ele era como uma fera selvagem. A Bíblia diz que ele respirava ameaças e morte contra a igreja. Paulo viu Estevão ser apedrejado e morto. Paulo pegou cartas para ir prender e matar os crentes e pegou o caminho de Damasco. Mas a Bíblia fala que ele era insolente. Insolente é alguém que tem um prazer mórbido em afligir de forma violenta as pessoas. Ele tinha prazer em afligir os crentes. Insolente, ele tinha prazer na violência. Então, como blasfemo, Paulo afligiu os crentes com palavras insultuosas. Como perseguidor, ele infligiu os crentes com o sofrimento físico. E como insolente, atacou os crentes de forma cruel, de forma abusiva. E olha o que Paulo diz, que ele fez isso na sua incredulidade. Quem era Paulo? Um grande religioso. Como você pode ser? Alguém que conhece a Bíblia. Alguém que conhecia, não apenas conhecia, mas ele era um doutor de Bíblia. Doutor no Antigo Testamento. Ele não era um idólatra. Ele não adorava deuses e nem imagens. Ele não era um imoral, alguém que se prostituía, alguém que adulterava, alguém que mentia. Ele era um ortodoxo, alguém que nasceu num lar extremamente religioso. E qual era o seu maior pecado? O seu maior pecado é porque ele rejeitou o Filho de Deus. O seu maior pecado é porque ele foi incrédulo quanto à pessoa e à obra de Jesus Cristo. Pense nisso. O maior pecado de Paulo não é porque ele matou crentes, porque ele rejeitou o Filho de Deus. E tudo isso, irmãos, e muitas outras coisas que nós até poderíamos aqui citar, Paulo se considera o pior dos pecadores. Ele tinha consciência dos seus próprios pecados e ele não conseguia conceber de que outra pessoa fosse pior do que ele. Então Paulo, se colocando como o principal dos pecadores, ele dá provas de que realmente a missão de Cristo é salvar pecadores. E ele era o principal exemplo, o principal modelo, um protótipo do que Cristo veio fazer nesse mundo. Cristo deu uma demonstração notável da sua graça e que qualquer pecador pode ser salvo. Paulo está dizendo, se eu fui salvo, qualquer um pode ser. Timóteo, continue pregando o Evangelho. Pregue para os piores homens, porque Timóteo, eu quero lembrar a você que Cristo veio a esse mundo para salvar pecadores, e nenhum homem é pior do que eu, Timóteo. Eu fui tudo isso que eu acabei de falar a você, Timóteo. Eu fui blasfemo, eu fui perseguidor, eu fui insolente, eu fui incrédulo, e ainda assim Cristo me alcançou. Timóteo, nós não podemos abrir mão de pregar o Evangelho a ninguém, porque todos são alvos de serem alcançados. Todos podem ser alcançados. Basta-nos ter a ousadia de pregar, consciente de que nem todos serão salvos, mas todos podem ser alcançados. Então, Paulo está encorajando Timóteo a pregar. Spurgeon, irmãos, eu já estou indo para o final.
Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, pregando e comentando sobre esse texto, e esse momento que Paulo arroga para si o título de o principal dos pecadores, ele diz, abre aspas, não vou discutir com o apóstolo, contudo, se ele estivesse aqui, teria certas dúvidas sobre o seu direito ao título de o principal dos pecadores. E eu lhe sugeriria que se ele fosse o principal, eu então seria o seguinte, fecha aspas. Spurgeon se recorda de que pregando nesse texto uma certa ocasião, ele disse que ao chegar ao céu, ele chegaria ao céu citando esse versículo, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o principal. Acabando o sermão, acabando aquele dia de pregação, uma dama, uma irmã foi ao seu encontro e disse, pastor, você errou no seu sermão, você cometeu um erro grave. Ele então se assustou e disse, mas como assim? Bom, sendo humilde, eu poderia identificar muitos erros no meu sermão. Mas ela então replicou e disse ao pastor Spurgeon, mas o erro principal que o senhor cometeu é este. O senhor disse que quando chegasse no céu, a sua voz seria a voz mais alta na multidão. O senhor seria o senhor disse que seria aquele que gritaria altíssimo, eu sou o principal dos pecadores. E esse foi o seu erro, pastor Spurgeon, porque eu tenho certeza que a graça de Deus tem trabalhado em mim, muito mais do que no Senhor, porque eu não conheço uma pecadora tão grande como eu. O que eu quero dizer com esse relato, com esse testemunho? É que todos os verdadeiros crentes sentem a miséria dos seus pecados. Todos os verdadeiros crentes conhecem como principal e pior pecadores a si mesmo. Se o principal pecador, se o pior pecador que você conhece não é você mesmo, você ainda não entendeu nada sobre o Evangelho. O pior dos pecadores sou eu mesmo, porque eu conheço a mim mesmo. Eu conheço o meu passado, eu conheço os meus pensamentos, eu conheço os meus sentimentos. Mas o evangelho que se prega hoje em dia é um evangelho em que as pessoas se sentem bem. É um evangelho em que as pessoas se sentem boas, se sentem até mesmo dignas de olhar para cima e dizer, Deus, eu não aceito tal coisa. Deus, eu determino que o Senhor me dê vitória. Mas um verdadeiro crente, ele olha para dentro de si, ele conhece as misérias da sua alma e do seu coração, aquilo que o cônjuge não conhece, aquilo que os pais não sabem, aquilo que os amigos, irmãos e pastores da igreja não conhecem. Que então dentro dele ele diz, Senhor, não foi Paulo o principal, mas eu tenho certeza de que foi eu. Eu sou o principal pecador. Todo verdadeiro crente admite o quanto a sua vida pregressa foi maligna, o quanto ele foi pecador, e todo crente continua com a convicção de que ainda é um grande pecador, mas com a diferença de que ele tem um grande Salvador e que o remiu de todos os seus pecados. E eu quero fazer algumas rápidas aplicações, não quero fazer todas porque o tempo não vai nos permitir. Como eu disse, Cristo Jesus veio com a missão de salvar pecadores. Jesus não é um bom mestre apenas. Ele não é um fundador de uma mera religião, como as pessoas aí fora dizem. Jesus e Maomé não é a mesma coisa. Jesus e Buda não é a mesma coisa. Não. Esses são fundadores de religião. Não. Jesus não veio para fundar uma religião, nos dar aula de moralidade ou até mesmo reformular a religião judaica. Não. Jesus veio para salvar pecadores. Ele é o único no mundo, na história, que tem esse título, Salvador de pecadores. Ele não é um religioso ou um fundador de uma religião.
E ele veio para salvar pecadores, como você, como eu. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O problema é que você não se sente tão pecador assim. O problema é que você se sente bom. O problema é que você, por ajudar alguém faminto, alguém com necessidade, você acha que no final das contas, Deus vai olhar para as suas boas obras e vai dizer, não, ele é pecador, mas não é tão pecador assim, não é tão ruim assim, tem muita gente pior do que ele, e porque ele faz isso e aquilo, então isso compensa os seus erros, então está tudo igual, eu vou levar ele para o céu. Essa é a religião do homem sem Deus. Ele pensa que é assim. Não. Biblicamente, não. Um único pecado nosso já é suficiente para nos condenar. Um único pecado, seja ele por pensamentos, sentimentos, ações e omissões, já se cumpre o que a Bíblia diz. O salário do pecado é a morte. Eu tenho certeza que você ficaria frustrado e revoltado se um juiz da nossa cidade, ao julgar o assassino dos seus pais, olhasse para o assassino e dissesse assim: você só assassinou 2 pessoas a vida inteira, mas você sempre foi um camarada gente boa, você sempre teve boas notas, você sempre respeitou os amigos e o patrão, então porque você só matou 2 pessoas, só matou os pais desse fulano aqui, só por isso você está liberado. Você ficaria revoltado com esse juiz. Deus é um justo juiz, que por uma única quebra da sua lei, já é suficiente para nos condenar, porque Ele é justo. Você e eu estamos encerrados debaixo dessa justa condenação. Não há um pecador que esteja livre dessa justa condenação. E pecadores não podem salvar a si mesmos, senão Jesus não teria vindo a esse mundo. Não haveria necessidade de Cristo vir a esse mundo. As suas obras, as minhas obras, elas são insuficientes. Por isso esse tema, esse versículo, essa afirmação é digna de ser aceitada por você. É digna de ser aceitada por mim de todo o meu coração. Porque ela fala do assunto mais importante da sua vida e da minha vida. Fala-nos da eternidade. Aonde você viverá na eternidade? Você vai morrer, eu vou morrer. E às vezes a gente não para pensar muito na morte. Às vezes a gente pensa na morte naqueles momentos críticos da enfermidade, de um parente que morre, de um amigo que morre, ou de um acidente que a gente escapa. Mas fato é que quando você pensa na morte, você tem medo. E você quer muito acreditar nessa filosofia satânica de que acabou a vida, acabou a morte, fim da vida. Não, após a morte, há uma vida eterna. E você tem 2 destinos. Ou você será salvo, ou você será condenado. E para você ser salvo, você tem que se lembrar desse texto. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Pastor, como eu faço então para ser salvo? A Bíblia diz, creia no seu coração e confesse com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Entregue a sua vida a Cristo. Se renda ao senhorio de Cristo. Ele veio salvar você. Pastor, mas pastor, o senhor não me conhece. Eu já fiz tanta coisa ruim. Eu concordo com o senhor, pastor. De fato, Paulo não é o pior pecador, porque eu acredito que seja eu. Se você está com essa convicção, já é obra do Espírito Santo que convence você do pecado, da justiça e do juízo. Mas eu quero dizer a você que independente dos seus pecados, independente do que você fez, se você for a Cristo, Jesus disse, os que vêm a mim, de maneira nenhuma os lançarei fora. Você receberá todo o perdão dos seus pecados. Você não está fora do alcance dessa graça. Você precisa crer em Jesus. Você precisa se render a Jesus. E talvez você é um cristão, mas nominal. Talvez você é um evangélico que ainda não é salvo. Você talvez nasceu na igreja e ainda não é salvo.
Talvez você está na igreja desde a sua infância, mas ainda não é salvo. Sua mãe é crente, o seu pai é crente, mas você nunca sentiu o peso dos seus pecados. Você nunca viu o inferno se abrir diante de você e dizer: aqui é o lugar que você merece. Você é um mero religioso que tomou um banho no batismo, mas que nunca nasceu de novo. Cristo te aceita, pobre pecador. Se você hoje crer nele, hoje é o dia da salvação para você. E eu termino dando uma palavra aos crentes verdadeiros. Talvez você esteja dizendo assim: hoje foi um sermão evangelístico, eu nem precisava ouvir isso. Eu já sou salvo, eu já tenho conhecimento suficiente da salvação. Deixa eu lembrar para você o que Martinho Lutero dizia, abre aspas: precisamos ouvir o evangelho todos os dias, porque nos esquecemos dele todos os dias, fecha aspas. Eu e você devemos lembrar esse evangelho, o resumo do evangelho, todos os dias, porque com o passar do tempo, a gente vai perdendo de vista a seriedade do evangelho. A gente vai perdendo a convicção do pecado e a gente vai abraçando alguns pecados. A gente vai passar o tempo e a gente já não se sente mais como um grande pecador. E aí a gente olha para Cristo não mais como um grande Salvador, um glorioso Salvador. Lembre-se de onde Cristo te salvou. Ei, irmão! Lembre-se de onde Jesus te tirou, da onde Ele te salvou. Você era um drogado, alguns eram ébrios, bêbados, cachaceiros, outros eram homens e mulheres que tinham ódio no seu coração, que odiavam pai e mãe, outros eram infiéis à sua esposa e ao seu esposo, outros eram desonestos, outros eram vagabundos no melhor termo possível, outros eram brigões, valentões, prostituía-se, viciados. Eu estou nessa lista. Eu sei de onde Jesus me tirou. Eu lembro do que as pessoas falavam sobre mim. Eu me lembro o dia em que na cidade se espalhou que o Dudu virou crente. E o tanto que eu fui zombado, porque eu era tão pecador, tão ruim, que as pessoas não acreditavam. Alguém ainda disse: o Dudu, ele deve estar com medo da morte. Alguém quer matar esse rapaz. Era um galo de briga. Um dia o treinador reuniu a equipe de futebol e só disse verdades para minha cara. Ele disse: o Dudu é um mau exemplo. O Dudu, de 25 brigas que aconteceu na cidade, ele brigou 30. 25 que todo mundo sabe, e 5 que ele brigou e que ninguém sabe ainda. O meu destino, sem dúvida, era a morte. Não apenas física, mas a morte eterna. Eu sei de onde ele me tirou. Por isso, quando eu lembro-me do Evangelho, eu me glorio na cruz de Cristo, porque Ele salvou um pecador como eu. E se você não se alegra em ouvir um sermão como esse, talvez você nunca foi salvo. Esse não é um sermão evangelístico apenas, era um sermão para pecadores que se alegram no Cristo que veio salvar e buscar o perdido. Quem somos nós? Faz bem se lembrar de quem éramos, porque isso gera gratidão. Faz bem nos lembrarmos de quem éramos e para onde íamos, porque cai por terra a soberba espiritual. Quem é o pastor Luiz Eduardo? O principal dos pecadores. Eu não sou melhor do que você. Ninguém é melhor do que ninguém, porque todos estamos encerrados debaixo dessa nomenclatura.
pecadores. Mas o que você está fazendo com isso? Você está voltando para o mundo. Você está abraçando aquilo que matou o nosso Cristo. Você está acariciando aquilo que levou Jesus para a cruz, que são os nossos pecados. Você valoriza mais o pecado do que Cristo. Você ama mais os prazeres da carne do que Cristo. Você desonra Cristo que te salvou. Que Deus tenha misericórdia de nós. Senhor, obrigado pelo Evangelho. Ó Senhor, desvenda os nossos olhos, porque aquilo que é mais glorioso torna-se tão comum. Nós cantamos aqui verdades tão gloriosas, e o nosso coração continua frio, duro, e a mensagem de que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores já não mexe mais conosco, já não nos arranca lágrimas, não. Oh Deus, oh Senhor, tratamos o Santo Evangelho como se fosse mais uma mensagem de religião, como se fosse mais uma entre muitas opções, mas não. O Evangelho não é mais uma entre muitas mensagens. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Oh Senhor, abre os olhos do seu povo, ó Deus. Quebranta-nos, Senhor, e que possamos ir à ceia nessa manhã com os nossos corações gratos e dizendo como Paulo: foi por mim, o principal dos pecadores, que Cristo veio a esse mundo. Foi por mim, esse miserável homem, que Cristo morreu. Aceite, pecadores, essa manhã. Talvez há evangélicos que estão se convertendo nessa manhã. Oh Deus, aceite, pecadores. Aceite esses miseráveis evangélicos religiosos e faça deles não apenas evangélicos, mas verdadeiros filhos do Altíssimo, para a tua glória. Amém e amém. Pastor Luiz Sérgio.